Vamos abrir a palavra de Deus. Tiago capítulo 5, verso 16. Quando uma pessoa se afasta de Deus, não há como dar certo. Distante de Deus, nós, por natureza, já somos propícios ao pecado, então, distante de Deus, nós cedemos a essas tentações. Quantos acharam? Nos distanciamos de Deus. Amém? O objetivo de Deus não é esse. Livro de Tiago Para adorarmos a Ele. 5,16. Perto de Deus, esse objetivo dessa programação. A palavra do Senhor vai dizer assim: Mais a Deus, a oração, dele, que você seja está aqui já. através dos louvores, dos depoimentos, Confessai a vós culpas uns aos outros. A parte B diz assim: e orai uns para que sarais. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Você pode repetir comigo? Diga assim: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Vamos orar. Pai querido, eterno Deus, maravilhoso. Neste exato momento queremos te agradecer, te apresentar este culto. Toma frente, Senhor, neutraliza toda ação do maligno agora perante a tua palavra. Ó Deus, neutraliza toda ação do diabo que queira roubar a tua palavra, Deus. Nesse momento nós viemos te buscar, ó Deus, aprender mais da tua palavra, dos ensinamentos bíblicos, para que nós possamos crescer cada vez mais como igreja, Senhor. Nos ajuda pela graça, misericórdia, através da tua palavra, e a igreja do Senhor diz: amém? Pode sentar, igreja. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu tinha falado, na verdade, 4 cultos na quarta-feira. O pastor vem falando a respeito da crise espiritual. Uma vez foi a pastora, e 3 cultos seguidos tenho falado sobre a crise espiritual. E quarta-feira eu falei que através da crise tinha as oportunidades que faz a gente crescer na presença de Deus. E hoje eu gostaria de falar, através da crise também vem um momento de oração. Diga amém. Vem um momento de você buscar mais a Deus. E é neste tópico que eu quero falar. Para sair da crise espiritual, eu e você tem que se esforçar a querer orar. E a oração, meu irmão, eu falei e estou repetindo, para muitos, a oração é algo chato. Por quê? Vai lhe incomodar, você tem que buscar, é algo que lhe incomoda. Orar não é algo fácil. Quando você dobra seus joelhos, já bate uma inquietação. Tem momento que o seu corpo está tão fadigado, tão cansado, que você não tem nem coragem de orar. É bater na cama e já dorme. O diabo tem suas estratégias, sabendo que a forma de você sair dessa situação, se você tiver, é através da oração. Aí vem um desânimo, a fraqueza, a opressão, estresse, aperreio. Claro que a gente não vai ter momento de aperreio, vai ter sim. E tudo isso influencia, mas uma oportunidade que Deus nos dá de sair de uma crise é através da oração. Pastor, eu não gosto de orar. Pense num negócio chato, é orar. Dá preguiça, dá sono. Quando você começa a orar, os pensamentos começam a pensar na dívida. Quando você dobra seu joelho, já vem pensamento de problemas de família. Você não consegue se concentrar. Aí bate um desespero, você não tem mais paciência. E nessa noite eu gostaria de passar a respeito dos tipos de orações
ou o tipo de oração que vai fazer eu e você, quando tiver nesse momento, sair dessa. Então, existem vários tipos de oração na Bíblia. A oração não precisa ser sempre igual. Podemos orar de muitas maneiras para Deus. Eu pergunto à igreja, o que é orar? O que é orar, igreja? O que é orar? É falar com Deus. E assim como nós temos muitas conversas diferentes, assim temos que fazer também com Deus. Como assim, pastor? Quando você conversa, não existe vários tipos de conversa, sim ou não? Sim ou não? Você conversa falando de time, você conversa falando de outros assuntos, você fala de saúde, você vai falar de conversa de mulher, conversa de homem, conversa a respeito, estou falando os tipos de conversa, de droga, de crime, de traição, de fofoca, difamação, fala da igreja. Mas falar da igreja tem a parte do bem e a parte do mal. Falar de um amigo tem a parte do bem e tem a parte do mal. Então, existem vários tipos de conversa entre você e alguém. Assim também é com Deus. Nós temos que ter o tipo de conversa que a gente quer chegar a Deus. E a primeira distinção que podemos fazer entre a oração certa e a oração errada, a oração errada é aquela que não está de acordo com a vontade de Deus. Existe algum tipo de oração. E eu gostaria de saber da igreja, pode falar, a gente está com culto de ensinamento. O que é a oração? A gente já respondeu que a oração é conversar com Deus. Mas, além de falar com Deus, o que é oração? É o que? Pode falar. É o que? Buscar a Deus, o que mais? Ter intimidade com Deus, aleluia. A senhora veio hoje já. Ter intimidade com Deus, o que mais? O que é oração? Comunhão, o que mais? Intimidade, comunhão, investimento. Então, olhe para cá que a oração não é só falar com Deus. Além de você falar com Deus, você vai ter comunhão, você vai ter intimidade, você vai ter investimento no reino de Deus. Então quer dizer, a oração não é só falar com Deus, existem várias formas. Você traz grandeza, você traz santidade para a sua vida. Quando você está em oração, você reconhece as suas imperfeições diante de Cristo. E isso, ele vai se tornando bondoso, misericordioso e ouve a nossa oração. As nossas orações. A Bíblia diz que no livro de Tiago 4:8, aproxime-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem os corações. Quer dizer, através da oração, a gente chega mais a quem? E o interessante é que é recíproco. Quanto mais a gente busca a Deus, Ele se aproxima da gente. Olha que maravilha. Cada hora que eu passo buscando a Deus, além dele ouvir, Ele se aproxima da gente. Por isso que há uma necessidade. Quando eu não oro, eu não tenho esses benefícios. Quando eu apenas não tenho o hábito de orar, eu não tenho como me aproximar de Deus. Eu preciso ter uma vida de oração para ouvir, ter intimidade e ter resposta. Diga amém. Por que a oração é importante?
Quem que pode dizer agora? Por que a oração é importante? Só o tratamento que eu fiz foi 21 de aspirina. Eu fiquei com meu corpo todo curado. A oração é importante porque fecha todas as brechas. O que mais? Cada vez pior. Toda vez que eu ia no médico, eu trocava de médico. Eu passei por uns 5 a 6 médicos. Livra dos inimigos. O que mais, Jonas? Fortalece. A oração é importante para desenvolver, diga comigo, para desenvolver o amor, a comunhão e o conhecimento de Deus. Além de demonstrar nossa confiança, o arrependimento, a gratidão e a obediência a Ele. A Bíblia diz, Tiago 5,16, parte B, que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então a oração é importante para eu desenvolver a amor, a comunhão. Não tem aquele algo que você diz assim, mas eu não estou sentindo amor por isso mais. E isso é em todas as áreas. Muitas vezes é em um relacionamento, muitas vezes é a sua vida com Deus, é a sua busca com Deus. Você não sente mais isso. Aí a oração vai te trazer todos esses benefícios de novo para a minha e a sua vida, irmão. Quando a gente está distante das coisas de Deus, quando a gente não quer obedecer a Deus, quer dizer, a importância da oração é a gente se chegar mais a Ele. Então, outra pergunta, eu estou fazendo isso para a gente chegar onde eu quero. Flávio, só me dá mais aqueles 2 caixas. E eu vou baixar aqui o retorno um pouco. Quanto tempo de oração eu preciso ter? É o nosso Deus Quem pode me dizer? fazendo milagres, pessoas sendo alcançadas. No mínimo 1 hora. Quem mais? Nós queremos o que nós vivenciamos aqui nos nossos cultos. Temos cultos. Quanto tempo de oração você precisa ter? Essa programação é feita da nossa. Diga, irmão Rosa, quanto tempo de oração? Estamos na Avenida do Estado, 4568, Liberdade. A Bíblia diz que tem que ter tempo de oração. Acompanha de outra cidade. Gostaria de saber os endereços das nossas igrejas. Como é, minha irmã Jacilene? É só você entrar no nosso site, ipda.com.br, e lá você encontra os endereços das nossas. Melhor será. Certo, mas quanto tempo, minha diaconisa? Como faço? Também temos igrejas Deus e Amor em mais de 70 países, o evangelho sendo anunciado, por exemplo. Agora, No dia de hoje, meu diácono Emerson, você passou quantas horas orando? 3 da manhã, e lá nós temos igrejas. Tan, 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 tan. Missionária conhecida da nossa igreja, que é a irmã Maria Lorena, esse mês viajará para o Japão, Irmã Viviane, quanto tempo? em Nariz. Nenhuma. Mas ainda tem até meia-noite. Diga amém, irmã Viviane. Difícil de falar, mas ela vai estar lá no Japão. Irmão Ezequiel, quantas horas? Ou quantos minutos? Vamos para o Japão, estou acordando para Minha diaconisa Mércia. o que eu faço? Entra no Instagram, IPDA. Tempo fora de tempo. A Bíblia não vai dizer, irmãos, quanto tempo nós precisamos. A Bíblia não dá isso, respaldo bíblico. Mas a Bíblia diz que temos que orar sem cessar. A Bíblia não vai dizer o tempo. Uma igreja missionária, você sabe, Mas a Bíblia diz que a gente tem que orar sem cessar. A Bíblia não estipula quanto tempo específico devemos dedicar à oração, mas nos orienta a orar em todo o tempo, como Jesus, Daniel, Moisés, Josué, que costumava orar com frequência. A oração deve ser constante na vida do cristão. Aí a Bíblia diz em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, 17. Orem continuamente. Quer dizer, a Bíblia diz que nós devemos orar constantemente. Assim como foi esses homens de Deus, está aí. Orai sem cessar. 5,17. Então não existe o tempo. A minha vida espiritual com Deus, a importância da oração, o que é oração, o tempo que eu tenho que buscar a Deus, essa área devocional é entre você e Deus. quinzenalmente, É você que vai fazer. sendo enviados
Mas uma coisa é certa, irmão. Pastor, eu não tenho. Você não vai ter comunhão. Você vai querer resposta. Você não vai ouvir. Aí fica aqueles crentes, irmãos, que fica escutando profecia, porque Deus não fala com ele. Fica correndo atrás de qualquer vento, porque não tem uma vida de oração com Deus. No momento que eu tenho essa vida de oração com Deus, eu vou ouvir a voz do Senhor falar comigo. Eu vou ouvir. Agora tem uns tipos de oração, eu vou... Essa tosse está... Agora tem uns tipos de oração que não edifica. Que tipo de oração é essa, pastor? Primeiro ponto, oração de chantagem. Alguém já fez uma oração dessa? Já, Islene? Oração de chantagem. Alguém já fez? Alguém já fez uma oração de chantagem? Ah, Deus, se tu não me der, eu não vou mais. Alguém já fez isso? Já, irmã Jacira? Oh, Deus, se tu não fizer isso, olha, eu não vou fazer mais tua obra não, viu? Já, Ana? Já, né, Ana? É. Oração de chantagem. Não podemos exigir coisas de Deus fazendo chantagem, porque Ele não nos deve nada. Devemos orar com humildade. Muitos dizem, se o Senhor não fizer, eu não sou mais crente. Quem já ouviu isso? Já ouviu isso, irmã Selma? Já ouviu de alguém? Já, irmã Tassiana? Se Deus não fizer, eu não sou mais crente. Para isso incomodar Deus. Uma oração de chantagem. Se Deus não fizer, eu não faço. Se Deus não me der, eu não faço. Olhe, Deus, eu estou chateado, viu? Eu não vou mais orar, eu não vou fazer a tua obra. Vou ficar agora no meu canto. Alguém já escutou isso? Você já fez, né? Vou ficar calado esperando Deus falar. Se Deus não falar, eu não faço nada. Diga assim, isso é uma oração de chantagem com Deus. Quer ver outra? Oração que não edifica. Oração contrária. Alguém já fez uma oração contrária? Vamos orar pela vida da irmã Messia. Para Deus dar uma indústria, olha aí, de costura. Vamos orar. Aí vem uma irmã e diz, não, Deus, não dá ela não. Não dá ela não. Oração. Aí vem uma irmã pedindo uma porta de emprego aqui. Pastor, ore, vamos orar, e te ora. Aí vem uma pessoa e diga, não, Senhor, deixa a porta fechada para ela. Ela não merece. Certo? Ela orando alto. Pedindo para guardar o marido. Oração ao contrário, irmãos. Muitas vezes nós estamos orando, pedindo a Deus. Aí a pessoa ora ao contrário para que não aconteça. Acontece isso no meio do povo de Deus? Acontece ou não? Acontece ou não? Quer ver? Olha, uma coisa que acontece muito, irmãos. A oração ao contrário. Prestem atenção no que eu vou falar.
Muitas vezes tem uma pessoa que está enferma, está acamada, indica baixo peso. e a gente não quer que ela vá. 4,9 é considerado Aí a gente começa a fazer uma oração ao contrário, e é crente. e acima de 30 Mas quem está sofrendo é quem está na cama ou quem está em pé, pedindo? ajudam os profissionais de Quem está o quê? a avaliar se o Quem está na cama, irmãos. está realmente dentro de uma faixa saudável. Aí muitas vezes está lá orando, Deus, Doenças como ajuda. hipertensão, Ó Senhor, problemas do coração. Senhor, dá mais vida, mas ela está lá, impossibilitada, ela não anda, ela não fala, ela não come, ela não caminha, a vida que ela tinha ativa, ela não tem mais. Aí tem gente orando ao contrário, para que ela fique. Você já viu isso? Oração ao contrário. Quem está sofrendo é quem está ali acamado. Não é melhor, irmãos, dizer, Deus, tu já salvou. Resgate logo essa vida para ti. Não fica aqui sofrendo, não. Aí isso vai dar dor de cabeça à família, preocupação, aperreio. Tem que estar trocando fralda, tem que estar fazendo isso, fazendo aquilo. Eu estou dando um exemplo, viu, irmão? O pastor não está dizendo que você tem que fazer isso, não. Se você quer orar, amém. Mas o que eu estou falando muitas vezes traz um grande sofrimento para quem está naquela situação. É dizer conforme a vontade de Deus. Agora, se Deus está deixando ali para algum propósito, amém. Se tem algum propósito que Deus ainda quer na terra, amém. Glória a Deus por isso. Mas tem pessoas que fazem oração ao contrário. Tem pessoas que estão pedindo bênção, mas tem pessoas... Quer ver, irmãos? Momento de traição. O Senhor me curou de uma perna, Traição que eu estou falando em todos os sentidos. estava encolhendo, né? Aí alguém diz assim, Deus me traiu. Na quarta-feira, Eu confiava tanto nele. Pai, guarda ele, mata ele. Mata. Eu confiava tanto nessa minha amiga e ela fuleirou comigo. Mata ela, Jesus. na próxima sexta-feira, você tem um encontro especial comigo. Eu fazia tudo, ele comia na minha casa, ele estava comigo, e agora ele fez tudo isso comigo. Não, Senhor, mata ele. Alguém já fez uma oração para matar alguém, irmãos? De Deus pela nossa vida, edificação para nossa família. Não percam, sexta-feira agora, no horário da Para Aguarde fazer o quê, meu diácono? Ou se dizer assim, não é melhor dizer assim, Senhor, tem um encontro com vaso. Não é melhor assim, irmãos? Tem um encontro, mas muitas vezes nosso coração está tão inchado, com tanta raiva, que diz, Senhor, aí chora, Pai, mata ele, vai lá, destrói ele. Olha o que ele fez comigo. Já aconteceu isso também, irmã Glória? Não, né? Quer dizer, oração ao contrário, irmãos. Deus se agrada disso? Não, irmãos. Olha, Jesus, o que ela aprontou comigo, tá bom de se eu guardar ela. Olha, Senhor, ela vai passar na pista, pega ela na pista. Oi. Fulmina. Pode fulminar essa vida. Irmãos, tem oração assim, irmão. E cuidado até no momento de intrigas dentro de casa. Cuidado. Tem vezes que o marido está bonzinho. Aí a mulher está naquela que... Olha, Deus, pega ele, que eu não estou aceitando isso não. Eu não estou aguentando mais isso. Pega ele, Deus. Achando
que Deus vai ouvir esse tipo de oração. Deus não vai, irmãos. Quem vai fazer isso é o diabo. Porque você está lançando uma palavra. Quem vai fazer isso é Satanás. Ele vai pegar na sua palavra, deixa comigo. Aí acontece. Porque geralmente a pessoa não está com comunhão com Deus, fica desprotegido e acontece. É melhor você dizer, pai, tem um encontro com vaso. Aí a sua oração, porque você está pedindo para que venha ter um encontro. E um encontro de Deus possa ser conserto na vida de alguém que está precisando. Então é este tipo de oração que Deus não recebe, irmão. Agora tem uma oração, irmão, que eu garanto, como pastor aqui no altar, que essa oração não existe na igreja. Diga assim, o que é, pastor? Qual? Diga qual? Oração mentirosa. Nós fomos salvos, nós fomos curados. Tem, pastor Danilo? Celebramos a Páscoa, Tem oração mentirosa? cada Páscoa. Sei, irmão Johnny, é o coelhinho da Páscoa. Não tem não na igreja? Não tem nada disso. Isso aí foi... Tem ou não, igreja? Oração mentirosa. Mas esse significado da Páscoa, ele vem lá do Antigo Testamento. Tem, irmã Jacira? Não tem aquele que dobra o joelho, aí já chorando, Deus, todo dia eu estou na tua casa. Era o anjo da morte. Esse anjo da morte, ele passaria meia-noite. Deus, todo dia eu estou na tua casa, eu te busco, nem ora, eu leio a tua palavra, Deus, eu sou dizimista. Ele saltava essa casa. E daí o termo Páscoa, nós Tem assim ou não, irmão? sabemos, foi justamente aí que Jesus, ele ressuscitou na Páscoa. Por lá, Deus. É um significado Olha, Jesus, assim como o Natal, pode ficar certo, Deus, de Jesus, que eu vou estar fazendo a tua obra. 25 de dezembro, mas é celebrado o nascimento de Cristo. E hoje em dia, Aí Deus só lá do alto. Tu está emprestando a tua voz, Satanás. então a Páscoa Porque quem anda com a mentira é ele. de Deus, depois da ressurreição de Jesus, e nós teremos um musical de Páscoa. Como Deus não sondasse o coração. O pregador vai ser o pastor, ele é o Rubens, Tem, irmãos? cantando esse louvor, marca Oração mentirosa. a Débora Miranda, o pastor Lorival, a diretoria da Eu estava no tempo desse aqui agora. Deixa eu ver. É porque está sendo filmado, mas eu vou falar. Unforgettable Grace, teremos os cantores da gravadora MC Music, Tinha uma irmã. Ai, Deus! O marido está lá morto. 30 anos e a gente nunca brigou, Deus! aqui na Avenida do Estado, 4.560. Meu irmão, tem vezes que eu olho para a pastora, olha para tamanho de gentinho desse. Próximos ao Parque Dom Pedro II. Você caminhará poucos minutos e estará aqui. E aí, meu diácono Fábio, 30 anos, nunca ter brigado. Da SEC, Aí eu, na hora eu disse, ou ela é muda, ou os dois são mudos. Aí eu fiquei na hora ligado, né, na antena, porque eu queria saber o segredo. 30 anos não tem um conflito, meu irmão, é difícil. Tá aqui 22 anos, mas eu vejo o tamanhozinho de gente. Rapaz, não tem nem tamanho, Jesus. Quando eu olho, quer dizer que eu e ela não tem conflito? Tem, irmãos. a marca do sangue. Meu pai e minha mãe, quantos anos de casado? Poxa, eu vejo hora meu pai correr pela casa, irmãos. Para evitar. Hein, irmão Fernando? Hein, irmão Fernando? Não bota aquelas garras de Wolverine, não. Fim de... Irmã Dilene, vai pro céu logo. Dá, irmão. Aí dizer isso na frente de todo mundo. Pelo amor de Deus. Hein, Ana? Significa resgatar mediante pagamento de um preço. Olha que lindo. Pelo amor de Deus. Eu olhei assim, eu disse,
quero saber que segredo é esse. Desse jeito eu chego aos 100 anos. Pelo precioso sangue do Cordeiro. E através desse sangue que nós somos transformados, que nós conseguimos largar uma vida pecaminosa e vivermos para Cristo Jesus, como é o caso desse depoimento. É isso. Que foi, Flávio? Peraí, Flávio, tu casou agora. A mulher disse que estava há 30 anos, sem ter problema, sem ter... Tu com meses, tu já está tendo, né? Quer dizer, oração mentirosa, irmãos. Muito criança, já louvava, eu já participei. Tem pessoas que pegam no microfone e fazem uma oração, a gente sabe quando tem verdade ou quando não tem, ou quando a vida está realmente contido naquilo que ela está pregando, a igreja sabe. E o inimigo, ele lutou muito contra a minha vida para me derrubar. E quando eu fui crescendo, o inimigo veio colocando pratos no meu caminho. A oração mentirosa, irmãos, quer ver? Continuando nisso, Caminhos do Senhor. muitas vezes quando está no adultério, na prostituição, no cigarro, na pornografia, Eu me aprofundei na criminalidade. na masturbação, Cada dia que passava, eu ia me aprofundando. oração mentirosa, dizer que está sem pecado, mas está se masturbando. De tal forma que a minha família chegou a me rejeitar. Que a minha família não queria. Aí está ali, fazendo uma oração, é mentira. Eu poderia ser outra pessoa. A Bíblia diz que tem que ter purificação, santificação na oração sem cessar. Quase todos de tatuagem. E ali eu coloquei na minha cabeça, eu vou embora para São Paulo, porque lá eu vou ficar rico. Eu vou ficar rico cantando. A Bíblia nos mostra vários tipos de oração que podemos fazer. 15 dias que eu estava aqui em São Paulo. Diga assim, quanto mais oramos, descobrimos mais tipo de oração. Então quer dizer, quando nós temos uma comunhão com Deus em oração, a gente vai descobrindo qual é o tipo de oração que você está se envolvendo com Cristo. O inimigo ainda continuou lutando E é isso o culto de ensinamento que vai abrir a sua mente. pela minha vida. A minha avó tem mais de 30 Para qual tipo de oração você está fazendo com Deus? e nessas orações ela sempre me apresentou. A primeiro tipo de oração que eu separei, eu fiz esse estudo, Eu sabia que um é a oração de louvor. ouvinte do inimigo lutou, A oração de louvor e gratidão. Porque nós iniciamos com 30 minutos de adoração aqui na igreja. É um tipo de oração que você está fazendo, é necessário, desde a época lá atrás de Israel. Os levitas teriam que começar a adoração, louvando e agradecendo a Deus. Isso aqui que nós fazemos no culto não é algo que o homem inventou, é algo que está na Bíblia. Porque era um tipo de oração para glorificar o nome de Deus através da adoração, irmãos. Posso ouvir um amém? não desista dele. Acredite que o mesmo Por quê? Enquanto você está louvando, cura, ele ainda livra, você está orando. ele ainda muda a história. É um tipo de oração. A vida dessa pessoa para Jesus. Então, muitas vezes, quando alguém está Não rejeite essa pessoa. louvando aqui, Jesus que me libertou quando está ministrando, é uma oração. Mesma coisa é você. No momento do louvor que você está aí, sentadinho ou em pé, é por isso que reverência, muitas vezes nós estamos em pé adorando a Deus. Mesmo sem saber a letra da música, mas você é um tipo de adoração a Deus. E Deus recebe, irmão, independente se a tua voz tem uma tonalidade ou não, mas Deus recebe. Ele é misericordioso, porque se eu for louvar, mesmo assim ele olha para cima e diz: eu estou recebendo, filho. Eu estou recebendo. Esse é o primeiro tipo que eu estou colocando aqui na minha escala. Oração de louvor e gratidão. Temos muitas razões para louvar e agradecer a Deus. É muito importante lembrar de tudo que Deus fez por nós. O louvor é uma forma de expressar gratidão. Através da oração de louvor e gratidão encontramos alegria em Deus. Salmos 9, 1 e 2. Salmos 9, 1 e 2.
Esse é o primeiro tipo, a oração de louvor e gratidão. O segundo tipo de oração, com Deus verdadeiro, mesmo que nós sejamos gente de algo que oração de pedidos. é lucrativo para nós, mas que nos afasta Quem faz orando pedindo algo a Deus? com Deus, que nós tivemos por um encontro verdadeiro. Nós Olha, é difícil faremos duas vezes, alguém iniciar uma oração sem pedir nada a Deus. então que nós possamos ter esse encontro verdadeiro com Deus e pensar assim, Senhor, se as portas que estão É orando já pedindo. não são, Senhor, que elas Mas Deus, tu sabe como eu tô. Mas Deus me dá força. Deus me dá ânimo. Oh, Deus, eu estou precisando disso. Deus me dá isso. Oração pedindo. É muito difícil a gente separar as coisas. Peraí, eu vou iniciar minha oração com gratidão a Deus. Eu vou orar iniciando com adoração. Eu vou orar iniciando por mais um dia de vida. Eu vou externar gratidão a Deus para depois eu fazer minhas petições. orar, daqui a pouco nós vamos ter uma oração juntos, nós vamos orar dessa maneira. Quero que você faça Então, oração de pedidos. Dependemos de Deus para tudo, por isso que quando precisamos de alguma coisa, devemos pedir a Deus. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Bota aí rapidinho, por favor. quem abrir essas portas, feche essas portas Diz assim: dessa maneira, porque estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pelo que, irmão? Pela oração e súplica com ações de graça. Quer dizer, o segundo tipo é a oração de pedidos. E essa oração de pedidos vai trazer sustento, vai trazer sabedoria, vai trazer orientações e vai trazer sonhos. Oração de pedidos. Quando você começa a fazer uma oração, primeiro, uma oração de gratidão, segundo, uma oração de pedidos, aí Deus vai começar a receber. Terceiro tipo de oração, oração de confissão. Olha, irmão, isso aqui é tão sério, que na batalha espiritual, o reino dos céus e o reino das trevas, ele sabe. E uma guerra espiritual, se a gente falha, se a gente erra, se a gente peca, a gente que dá os nomes aos pecados. Ah, Deus, tu sabe de tudo. Não, irmão, estou falando aqui do início. Pastor, eu errei. Eu pequei. Eu tenho que confessar. Ó Deus, tu sabe. Eu pequei. Não, irmãos, eu pequei. Vou dar exemplo aqui. Eu pequei porque eu falei mal do meu irmão. Eu pequei porque eu julguei uma pessoa que não era o que eu pensei. Eu pequei porque eu fiz isso com minha esposa. Eu pequei porque eu fiz isso. Você tem que dar um nome ao pecado. Eu pequei porque eu masturbei. Eu pequei porque eu fiz isso. Eu pequei porque eu chamei palavrões. Eu pequei porque eu vi um filme que estava rolando de sexo. Eu pequei. Você tem que dar um nome. Ah, tu me sonda. Não precisa não. Precisa, irmão. Por que isso, pastor? Se você não fala, o reino das trevas, ele vai encontrar uma porta de legalidade sobre a tua vida espiritual. Porque você não confessou o que você pecou diante de Deus. E se for algo mais sério, procure o seu pastor. É muito interessante e muito importante confessar os pecados a Deus, pedindo perdão.
Deus sempre perdoa quem se arrepende. Primeira Epístola de João 1:9. A oração de confissão liberta do peso do pecado. Primeira Epístola de João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quer dizer, tá aí, irmãos, tem que ser confessado. Por isso que tem muitas pessoas que ela não consegue atingir um nível de crescimento espiritual, porque ele fica oculto. E Satanás sabe, porque ele viu. A Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor, porque o nosso redor quem está é Deus, mas o nosso derredor quem está é Satanás. A Bíblia diz que ele fica doido para nos tragar vivo, como um leão. Então assim, pratique a oração da confissão se você errar. Dê os nome, ou dê o nome. Querido, não dá mais tempo, mas eu ia falar a oração da intercessão. Não vai dar mais tempo. Se Deus permitir, a gente continua. Mas esse eu já comecei a falar dos tipos de oração. Isso é fundamental para a sua vida espiritual, para o seu crescimento espiritual. Começa a colocar em prática esses 3 tipos de oração. Até mesmo, irmão, durante o dia. Porque a gente só tem um costume e um hábito de pedir. Aí muitas vezes não temos o hábito e o costume de dizer: Deus, me perdoa por isso, 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 isso. Eu errei. Me ajuda a melhorar na minha soberba, no meu ego, no que eu preciso diminuir mais. Eu preciso fazer isso. E aí, irmãos, você vai ver quanto o tempo vai ser necessário de você falar mais com Deus. Você vai ver que não vai ser aquela oração de 3 minutos. Você vai ver que com isso, o tempo de crescimento você vai ter com Deus. Amém? Eu gostaria, nesse exato momento, a gente vai colocar em prática esse momento de oração. E como quarta-feira o pastor vem falando sobre crise, sobre oração, sobre que tudo isso está envolvido em batalha espiritual sobre a minha e a tua vida. E nós precisamos de algumas vezes, não estou dizendo todas as vezes, nos despertar o que está faltando na minha e na sua vida. Muitas vezes o que está faltando é uma orientação dessa. Por que, irmãos? Muitos hoje procuram outros meios para buscar a Deus. Qual, pastor? É justamente a prosperidade. Muitas pessoas buscam a prosperidade porque não tem um ensinamento desse. Começa a procurar achando que a vida do cristão só tem que ser vitória, só tem que ser dinheiro, só tem que ser bênção. É por isso que tem muita gente procurando ali tem um culto que libera bênção, que libera chave, que fala de dinheiro. Aí as pessoas saem para procurar outro caminho e se esquecem, irmãos, que a vida de Elias, ele sofreu, Moisés sofreu, Daniel sofreu, o próprio Jesus, ele sofreu. Muitos se esquecem. Mas eu louvo a Deus, porque se nós estamos aqui, é porque nós queremos aprender. Posso ouvir amém? Eu gostaria que a igreja ficasse de pé.